Seja bem-vinda à nossa aula aqui no quadro Constelação Responde. E hoje nós vamos responder a pergunta de uma aluna do nosso portal Trinity, que ela colocou o seguinte dentro da nossa comunidade. Vou ler aqui para vocês. Eu me saboto muito. E o que pode ser feito para que eu possa trabalhar isso em mim? Então, vamos responder aqui a nossa colega do portal, nossa aluna, e trazer uma contribuição aqui dentro da nossa comunidade também do YouTube. É autossabotagem, ó. Antes da gente partir para a solução, é necessário entendermos a raiz da autossabotagem. Por que essa autossabotagem ela acontece? Porque olha só, se eu não chego na causa raiz, eu não consigo ir para um caminho de solução que seja consistente. É aquela história, né? Meu pai falava muito: precisamos arrancar o mal pela raiz. Então, temos que ir na raiz. Então, claro que eu vou trazer aqui o que é a autossabotagem, por que ela acontece na visão da constelação familiar. Então, bora olhar para isso. Ó, primeiro ponto que eu anotei aqui para trazer para você é que a autossabotagem ela vem como uma lealdade invisível. Muitas vezes esse auto-boicote, ele não é, óbvio, uma escolha racional. Ele é uma fidelidade inconsciente a alguém da nossa família que também não teve sucesso ou que sofreu muito quando tentou ir além. É como se tivesse um pensamento, uma crença negativa dentro de nós que se eu for além, eu estarei ferindo o meu sistema. Se eu evoluir, eu estarei traindo o meu sistema, ou eu vou ser diferente, eu não vou pertencer. Tá? Então, tem uma causa, tem um amor cego. Por que é essa ideia do amor cego? É um amor que a gente não vê, a gente não percebe um amor que nós estamos tendo ao nosso sistema familiar. Tá? Então, quais são aí possíveis causas? Eu coloquei, separei aqui alguns exemplos para a gente conversar, para você ir pensando, você ir sentindo se isso se conecta com você, se a hora que eu falo, poxa, talvez faça sentido. Então, vai pensando, ó, eu separei aqui 4 possíveis causas, tá? E a gente vai trazer aqui alguns exemplos para que você possa ir compreender e refletir sobre o seu caso. Então, uma primeira causa que a constelação ela mostra para gente é a identificação com alguém do sistema que fracassou. Então, vamos supor que a pessoa ela tenha um pai que abriu um negócio, abriu uma empresa, só que esse pai faliu, a empresa não deu certo. Ou ela tem um pai que viveu tentando dar certo profissionalmente, mas sempre acontecia algo e ele não conseguia avançar, não conseguia crescer. Então, por um amor cego, tá? Uma lealdade que ela é invisível, essa pessoa, ela pode começar a se boicotar para não ter sucesso na carreira e não ir além do pai. Porque é como se fosse uma traição para ela, ou uma vergonha para o pai, ou ser diferente do pai. É como se ela dissesse assim inconscientemente: Papai, eu te amo, eu sou igual a você, eu também não dou certo profissionalmente. É por amor, gente. Isso que é bonito, a constelação familiar nos faz ver até nas coisas que são mais sofridas, uma beleza, porque é um movimento que é por amor. Por amor, a pessoa quer ser igual, só que ela não precisa disso, até porque não é isso que o pai deseja. Não é isso que a pessoa deseja. Eu sempre gosto de falar para os meus clientes, né, que estão em constelação comigo, principalmente aqueles que são pai, mãe. Eu pergunto assim, ó, você, o que você quer que aconteça para o seu filho? Aí a pessoa fala, nossa, só coisas boas. Eu quero que meu filho seja feliz. Ah, o que você quer que aconteça profissionalmente com o seu filho? Nossa, eu quero que ele brilhe, que ele faça sucesso, que ele tenha muito dinheiro, tal. Eu
falei, então, se você quer isso para o seu filho, por que que você acha que o seu pai quer algo diferente para você? Aí a pessoa fica assim, né? Nossa, é mesmo, tal. Porque, gente, é claro que um filho, que um pai, uma mãe, ele quer o melhor pro filho. Ele quer que aconteça o melhor. Então, é óbvio que a melhor forma de nós honrarmos os nossos pais e os nossos ancestrais, as pessoas que vieram antes de nós, é darmos certo. Eles carregaram o piano, a gente pode tocar o piano. Nós não precisamos continuar no mesmo padrão para continuar pertencendo. Sim, eu olho para o meu sistema familiar, eu olho para a minha família com muito amor, com muito respeito à história. Eu digo sim para o destino deles e eu escolho fazer algo diferente com a minha vida, com muito amor e com muito respeito, honrando quem veio antes de mim. Então, uma primeira causa aí da autossabotagem é se você não está sendo leal, não está identificada com alguém que fracassou na sua família. Então, eu convido você a pensar, refletir. Tem alguém no seu sistema, pensa nos seus pais, nos seus avós, até nos seus tios, que fracassou, que profissionalmente a pessoa não ia, né? O que que você sente quando você lembra dessa pessoa? Uma segunda causa que eu separei aqui é o desequilíbrio entre o dar e receber. Quando, por exemplo, a pessoa ela não sabe receber. Eu tenho um caso de uma pessoa que ela recebeu de uma família, essa família não é a família de origem dela, mas a mãe dela trabalhava nessa casa por muitos anos, teve ela nasceu e os donos dessa casa, né, os responsáveis aí dessa família, acolheram essa moça, que na época era uma menina, né, que era filha da funcionária deles, acolheram com muito amor e quiseram dar o melhor para essa menina. Entraram ali no papel como provedores mesmo. Eles deram a ela uma formação numa escola particular, então ela estudou em escola particular. Eles tinham filhos, aí eles sempre levavam ela para passear junto com os filhos, e isso tudo com consentimento da funcionária, que via isso como uma boa oportunidade para a filha. Inclusive, eles chegaram a pagar uma faculdade para essa moça. E o que, que aconteceu? Essa moça ela não conseguiu, ela cursou os 4 anos da faculdade, ela não conseguiu fazer o trabalho de conclusão do curso e pegar o diploma. Ela não pegou o diploma. E enquanto ela estava ali naquele emaranhado, vivendo, porque ela morava lá na casa, era uma família que tinha uma casa muito grande, então ela morava lá desde pequenininha. Enquanto ela estava ali morando naquele lar, ela não conseguiu prosperar. Tudo que ela começava num trabalho, saía, fez os 4 anos da faculdade, não se formou, porque ela estava emaranhada ali naquela situação, porque ela não conseguia receber tudo aquilo, porque ela era um favor que ela estava recebendo, só que ela não se sentia merecedora de receber aquilo. E claro que isso é um movimento inconsciente, tá? Isso é inconsciente. Lembra de uma coisa, se para você essa visão da constelação ela é nova, saiba que somente 5% das nossas ações elas são conscientes. 95% das nossas ações elas são inconscientes. É por isso que a gente usa o termo dinâmicas ocultas, que é aquilo que está acontecendo ali dentro de você, no seu subconsciente, que você não percebe. Então, dentro dela, sem perceber, ela não se sentia merecedora. Nossa, mas por que eu estou recebendo tudo isso? Eu nem sou filha deles, eu sou filha da funcionária e tal. E aquilo na cabeça dela era muito, ela não conseguia tomar, porque ela achava uma relação desequilibrada. E ela só consegue ir para frente na vida, profissionalmente falando, quando ela sai de dentro desse sistema. Então, procura observar, será que você não teve ou está tendo uma dificuldade entre esse equilíbrio do dar e receber?
você sente que em algum ponto da sua relação, das relações que você viveu ou vive, você recebeu demais e entregou pouco? Então você sente assim, nossa, eu não posso ir para frente, que eu recebi muito. Talvez você não se sinta merecedora do que você recebeu, inclusive dos seus pais. Você não se sente merecedora disso. Talvez você tenha sentiu que você recebeu mais. É muito comum isso acontecer quando tem irmãos, ainda mais quando há uma certa distância de idade. Às vezes o irmão mais novo nasce, e é natural isso acontecer, num ambiente mais favorável, né? O primeiro filho está ali na formação do casal, no começo, e passa mais dificuldade ali junto com aqueles pais. E mais para frente, quando tem um segundo filho, que demora, que tem uma certa distância, esse segundo filho vem num movimento que é num momento mais favorável, que os pais já avançaram mais profissionalmente. E às vezes aquele segundo filho, ele sente que recebeu as coisas muito fácil. Às vezes até o próprio irmão mais velho fala: ele recebe tudo fácil. Tudo para ele é mais fácil, a vida dele é melhor, tal, sabe? Então, ele inconscientemente, talvez você tome isso para você. E aí fica dentro de você uma incongruência entre o equilíbrio do dar e receber, e aí você fica se sabotando para não fazer sucesso, tá? Um terceiro ponto aqui para você avaliar é se tem a exclusão de algum membro da sua família. Alguém da sua família, e não necessariamente que você excluiu, tá? Pode ser um movimento seu. E lembra de uma coisa, ó, o que, que é o excluir? Todo julgamento é uma exclusão. Então, se tem uma pessoa da sua família que você fica julgando, que você fica criticando, que você não quer ela perto de você, que você desvaloriza, o julgamento ele já é uma exclusão. E existe a lei sistêmica que tudo e todos têm o direito de pertencer. E talvez também tenha um movimento que não foi você que excluiu, mas há uma pessoa ali da família que foi excluída, por exemplo, um tio que foi excluído porque a família não concordava com o comportamento desse tio. Aí esse tio é esquecido, ninguém quer ele nas festas, ninguém quer estar com ele, né? Então ele é um tio esquecido na família. E de alguma forma você se identifica com esse tio inconscientemente, você nem percebe disso, nem percebe isso, né? Que são os emaranhados aí sistêmicos, mas você tem uma identificação. Então, lembra, procura olhar no seu sistema se tem alguém que foi excluído, se você, sem perceber, está excluindo alguém no seu coração. E um quarto ponto que a constelação nos mostra é a questão da culpa sistêmica. Se você se sente culpada por ir além, né? É como se inconscientemente você enxergasse que tem um teto na sua vida, que pode ser o teto que a sua família foi, né? É como se você, às vezes, o meio social que você vive, você fala assim: não, eu posso ir até aqui. Porque se eu for além, eu saio aqui do meu meio. Gente, isso é tão comum. Isso é muito comum. Principalmente com pessoas que nasceram não só numa família, mas num contexto social, no entorno social, que é muito simples, que é muito escasso de dinheiro. Então a pessoa viveu, ela cresceu, ela nasceu, cresceu no meio da escassez de pessoas com muita escassez de dinheiro. Aí ela cresce, vira uma adulta, estuda, se forma, vai para o mercado de trabalho, mas ela não se permite. Ela fala assim, gente, mas é inconsciente, tá? Se eu for além, se eu sou bem-sucedida, eu vou me distanciar muito do meu povo, vou me distanciar muito dessas pessoas. Então é uma culpa que a gente chama de culpa sistêmica, né? Porque na verdade não tem culpa nenhuma nisso. Então, assim, tem essas quatro possíveis causas para você se sabotar. O que, que é importante, ó, que até aqui você já tenha percebido que essa autossabotagem não é do nada. Não existe nada que é do nada, tá? Nada é do nada. Tudo tem um porquê, né? E aqui nós entendemos nas raízes sistêmicas qual que é o porquê dessa sabotagem. Agora, identificando isso, a gente pode falar como é que nós trabalhamos isso, né? O que, que a gente pode fazer de diferente? Um primeiro ponto é você procurar olhar para o seu sistema com respeito. E você começa a se olhar por onde? Pelos pais.
Então, olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe e toma os seus pais, né? Tome os seus pais como eles são, sem julgamento, sem culpar os pais, sem reivindicação, achar que faltou alguma coisa, que algo não foi legal. Aceite a vida como ela chegou a você. Como que é isso? É aceitar os seus pais como eles são. Você recebeu a vida através dos seus pais e não tem nada maior que a vida. Rejeitar os pais, criticar os pais, julgar os pais, achar que os pais deveriam ser melhores do que eles são, é rejeitar a vida, porque foram eles que deram a vida a você. Então, o primeiro passo para você seguir a sua vida livre da autossabotagem é você tomar esses pais. O tomar os pais é não julgar os pais, tá? Não julgar. E não confunda fazer o que o seu pai e a sua mãe querem. Não confunda, tá? São coisas diferentes, tá? Não é, eu vou fazer tudo que minha mãe quer. Não, sua mãe é humana, ela erra, tá? E você é adulta e você segue a sua vida. O que nós estamos falando aqui é de crítica aos pais. É querer que os pais sejam diferentes. Uma outra ação que você pode ter prática são as afirmações sistêmicas, né? As famosas frases sistêmicas. Então, mãe, eu sou grata por você ter me dado a vida, eu honro a sua história e, como forma de te honrar, eu vou fazer sucesso. Mãe, em honra a você, eu vou fazer sucesso. Pai, eu digo sim para o seu destino. E em honra a você, eu sigo a minha vida com leveza, sabe? Então, olhe para essas frases e siga em frente. Então, siga a sua própria vida, né? Eu, pai, mãe, eu honro você, eu honro a história de vocês, eu vou seguir a minha vida com amor e gratidão, eu sigo a minha vida carregando vocês no meu coração. Então, você pode fazer esse movimento, e inclusive um movimento que eu gosto muito, de fechar os meus olhos e visualizar o meu pai na minha frente e dizer para ele, né, como se ele estivesse aqui mesmo, na minha frente, falar assim: pai, eu vejo você, tem um lugar para você no meu coração, eu sou grata por você ter me dado a vida, eu tomo a tua força e com ela eu vou seguir em frente, eu vou viver o melhor da minha vida em honra a você. E sinta isso. Sinta dentro do seu coração que seguir em frente é a melhor forma de honrar os seus pais. Se você joga fora a sua vida, tudo que seus pais fizeram, tudo que eles passaram, não vai ter valido a pena, sabe? Pensar nisso, gente, não me permite jogar minha vida fora. Porque eu falo assim: ah, não, gente, pelo amor de Deus, tudo que meus pais passaram, não, não, não. Para que eu tivesse aqui, poxa, né? Pensa, meus pais que nasceram aí, minha mãe é de 49, meu pai é de 50, vieram de um lar muito humilde. Tudo que eles passaram para poder me ter, né? Minha mãe me engravidou de mim 11 anos depois de ter meu irmão. Imagina, gente, com um filho já adolescente, praticamente criado, ter uma menina, que desafiozaço, né? Tudo que eles tiveram que viver para poder dar o melhor para mim. Então, o mínimo que eu posso fazer agora é ser feliz, né? Para eles olharem e falar: opa, valeu a pena, essa menina é feliz. Que bom que eu fiz isso, valeu a pena, sabe? Então, olhe com carinho para isso. Uma terceira ação que é importante você ter é tomar o seu lugar, que é o seu lugar de filha. Então, para de tentar salvar quem veio antes. Tem muita gente que fica se sabotando porque está deixando de olhar para frente, olhar para a vida e fica olhando para trás, né? Fica olhando para o problema do pai, para o problema da mãe, para o problema dos tios, para o problema da família. Eles são adultos para resolver as questões deles. Você precisa olhar para frente. O que é que tem na frente de uma pessoa adulta saudável?
é a vida. A vida é o quê? É fazer dinheiro, que é a sua carreira, é ter alguém para amar, seu relacionamento amoroso, e é ter saúde. Então eu olho para frente, o meu foco, assim, o meu foco não é ficar preocupada com o que a minha mãe está vivendo, o que, que ela está fazendo, se ela está certa, se ela está errada, tá? Não é sobre isso. Não é eu ficar pensando o que, que eles foram, o que, que eles deixaram de fazer, que meu pai deveria ter feito isso, que meu pai deveria ter agido. Sabe, eu não quero ficar olhando para trás. Eu quero olhar para frente, porque é para frente que a vida caminha. O que foi, passou, o que, né, deixa para trás. Eu não posso. Hoje meu pai é falecido, a minha mãe é viva, e eu não posso fazer o movimento de querer salvar a minha mãe, né? Eu preciso respeitar a minha mãe como sendo maior do que eu, né? É claro que se a minha mãe me pedir uma ajuda e dentro, né, do que eu posso ali ajudá-la, eu vou ajudá-la, porque somos seres relacionais, né? Vivemos numa comunidade, somos seres relacionais. Se a gente ajuda um amigo, um vizinho, a gente não vai ajudar a mãe? Claro que vai, né? Mas eu querer contribuir é diferente desse movimento de querer salvar a mãe, viver a vida da mãe, achar que a mãe poderia ter uma vida melhor, é totalmente diferente. Tá? E um último ponto que eu coloquei aqui para você sair desse lugar da autossabotagem é você se abrir ao sucesso como honra ao sistema. Acho que a gente até já falou bastante sobre isso aqui, né? É você entender que quando você prospera, você honra o esforço e as dores de quem veio antes, né? É como se você estivesse fazendo com que tudo valesse a pena. Então, olhe o sucesso dessa forma, olhe o sucesso profissional como uma honra e não como um desrespeito, sabe? E aí eu quero deixar uma reflexão aqui final para você, né? Sobre o que, que pode ser feito. É você olhar para sua raiz, porque você não é você que é o problema, né? Você está se sabotando por um amor cego. Tem um amor cego aí, uma fidelidade ao sistema, mas que isso pode totalmente ser curado, tá? Olha, se precisar, assiste aqui de novo o conteúdo. Tem ali pontos importantes para você refletir e você poder se aprofundar. Se fez sentido para você, quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Eu falo que essa é a parte chata, né? Mas faz parte do equilíbrio de troca. Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, porque ajuda demais o canal aqui, o sistema, entender que esse vídeo é relevante, que esse conteúdo é bacana para outras pessoas. Isso ajuda o meu trabalho e contribui também com outras pessoas que vão poder assistir o vídeo a partir da divulgação, tá bom? Gratidão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!